Ótimo. Ah, eu me apresentar não era importante, né? Mas agora é importante que eu vou falar da ementa. Então, vamos. Ó, aqui então a gente vai ter nosso encontro, né, nas segundas-feiras, e daí são só 2 aulas por semana, pessoal, tá? Como é que vai funcionar? Como são só 2 aulas por semana, a carga horária é de 40, então são poucas aulas. Então vocês não podem ficar faltando muito. Eu não estou contando presença, tá? Como é que vai funcionar? Comigo, eu vou ver, né, os alunos, lógico, os alunos, assim, não tem como eu controlar quem que está prestando atenção na aula, quem que não está. Vocês são adultos, vocês estão fazendo a disciplina, vocês estão fazendo curso, e se vocês estão aqui é porque vocês querem aprender. Eu acredito isso pelo perfil de vocês. Gente, vocês estão fazendo aula online, tem que ter muita, tipo, destreza, concordo, né? Então, eu respondo, né, porque virtual, não consigo ver a cara de vocês, mas é isso. Então, não tem como eu ficar cobrando presença de vocês, se vocês estão prestando atenção na aula ou não. Então, por isso que a gente vai gravar as aulas, porque eu sei que é cansativo. É uma disciplina teórica, uma disciplina um pouquinho pesada, no sentido de entender o mecanismo da estruturação de trabalhos. Então, por isso que eu vou sempre gravar as aulas, e tem também material, um conteúdo na minha página, que eu vou disponibilizar também para vocês, certo? E daí, como é que vai funcionar esse negócio de frequência? Eu não vou contar presença, tá? Então, tipo, eu não vou ficar fazendo chamada durante a aula, nada disso, tá? Eu vou ver ali quem tá, vou tirar uma foto do pessoal ali, vai contar aquilo, e é isso, sabe? Só para eu ter um controle ali de presença, porque eu tenho que justificar para minha coordenação e para minha direção. Mas eu não vou ficar controlando quem tá vindo na minha aula ou não, certo? Maravilhoso. Aí, no caso, ninguém, né? Dificilmente alguém vai reprovar por falta. Mesmo porque é difícil a gente controlar, às vezes a internet do cara não está funcionando, a minha não está funcionando, às vezes acontece alguma coisa, né? Então não dá para a gente ficar levando a ferro e fogo. O que dá para fazer é a gente, no sentido de eu dar mais espaço para a gente ter mais conexão. Então, disponibilizar o e-mail, a gente fazer grupo de WhatsApp, né, para às vezes chegar mensagem mais rápida entre nós. Mas isso a gente vai se conhecendo e a gente pode fazer isso na próxima aula, sem problema nenhum, né? É interessante a gente talvez se organizar assim. E daí também tem o sistema Mateus, que vocês podem entrar em contato comigo e vice-versa, né? A gente vai começar, pessoal, apresentando. Eu vou começar a apresentar a disciplina. Então, a disciplina é de metodologia científica, né? E o que é essa disciplina, pessoal? Essa disciplina vai muito além da elaboração de documentos científicos, visando a aplicação da normativa à temida da EBNT, né? Então, assim, o pessoal acha que método científico é aplicação da norma. Mas não é nada disso, né? É isso também, claro, é a aplicação da norma, mas sim uma estruturação, né, de um documento que, além de respeitar a norma, tenha um cunho científico, ou seja, tenha uma observação, um objeto de estudo, uma estruturação em cima de um tema, né, uma pesquisa bibliográfica, né, um teste, um experimento, uma avaliação, né, para chegar-se assim num resultado. E isso, né, tudo isso que eu falei, essa estruturação de um trabalho é o que eu vou ajudar vocês a fazer. Então, ao longo do curso de vocês vão ter N tipos de trabalhos para desenvolver. Vocês vão ter relatório para desenvolver, vão ter trabalho técnico, vão ter artigos científicos para desenvolver, projetos, que é no caso da disciplina de projeto integrador. Então, vocês vão ter projetos para desenvolver. E tudo isso eu vou ajudar. Eu vou ajudar vocês a estruturar, porque todos esses trabalhos, eles seguem uma estruturação padrão, né? O que muda é o layout de apresentação. Esse usa BNT, esse usa um layout da revista, né? Um modelo de uma editoração de uma revista ou de um congresso. Então, o que muda é a apresentação, mas o formato científico, a estruturação de uma pesquisa, ela segue um determinado padrão, que é isso que eu vou ensinar a vocês, né? Aí a gente vai falar sobre ciência, né? Então eu vou fazer uma breve introdução do que é ciência, porque não posso entrar no quesito método científico antes de falar o que é uma ciência, né? E o que se trabalha dentro da ciência e como a ciência é vista.
Em seguida, a gente vai falar sobre introdução à metodologia científica. Então, daí eu vou explicar para vocês e a gente vai trabalhar o que, que é o método científico, o que, que é essa coisa que parece ser uma chatice, e ela é um pouco, mas só no começo, né? Porque depois a gente acaba pegando gosto, sabia? Olha eu, gente, quem me viu, quem me vê, sabe? Eu era assim, tipo, ai, de balada, de tipo, não tá nem aí, que é trabalho normal, mas entrega assim, tipo, tá ali o conteúdo, né? Mas assim, a gente às vezes não tem noção. Eu era assim também, não tinha muito essa ligação. Então, quem se sentia assim, igual a mim, nessa época, vai ver que às vezes a vida muda, né? E a gente acaba tomando gosto por coisas que a gente antes não ligava. E essa parte da metodologia científica, ela é interessante porque ela nos traz, né, formas de a gente estruturar um trabalho de pesquisa e que faz com que esse trabalho seja organizado e muito mais fácil de entender. Porque hoje as pessoas pensam em fazer trabalho quando falam, ah, tem um tema para desenvolver. Meu Deus, por onde que eu começo? Aí já começa aqueles negócios de Ctrl+C, Ctrl+V, aquela coisa louca de ficar copiando a internet, pegando Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia e blog e coisas que não, isso não é pesquisa. E daí a pessoa fica, né, sem um norte. E a minha disciplina é isso, é eu dar um norte para vocês. Quando vocês tiverem uma pesquisa, vocês pegarem um tema e tipo, pá, tá, o que que eu preciso fazer com esse tema? Com esse meu objeto de estudo? O que que eu preciso fazer com ele para chegar num resultado? Né? Então parece até meio que uma aula de coaching agora, sabe? Mas é tipo mais ou menos assim. A gente vai conseguir chegar num resultado quando a gente entende o método científico que a gente aborda, né? Aborda na nossa pesquisa. Então, tá, a gente vai falar sobre, né, tudo isso, sobre o método científico. Aí, na mesma, né, sequência aí, a gente vai falar sobre formulação de hipóteses, ou seja, como que você tem as ideias, da onde surgem as ideias para fazer, desenvolver os trabalhos, as pesquisas, da onde que surgem essas ideias, como que eu tenho a ideia de um tema, por que que esse tema surgiu na minha cabeça, como que eu desenvolvo a criatividade de pensar em alguma coisa que eu possa desenvolver uma pesquisa, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso também. Isso daqui, gente, é uma ementa bem básica da nossa disciplina, tá? Logicamente que a gente vai destrinchar isso durante as aulas. Vocês vão ver que a emenda parece bem básica, mas a gente vai trabalhar isso mais detalhadamente. Aí a gente vai falar de técnicas de pesquisa. Como que eu faço uma pesquisa? Por onde que eu começo? Quais são as plataformas confiáveis de pesquisa que me tragam fundamentos, conceitos, definições, teorias, experimentos, né, que comprovem alguma pesquisa? Onde que eu busco isso? Porque a informação, gente, é o que eu falo para os meus alunos sempre, né? A gente está numa era que é muito fácil o acesso à informação. E que bom que é fácil, que bom que a gente tem, né, na internet, o acesso a tudo que a gente quiser pesquisar, né, a tudo mesmo, né, ou seja, dá até um medo do tanto conhecimento que hoje a gente tem no toque, né, na nossa mão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pesquisa, né? Por onde que a gente busca esse conhecimento? É uma fonte confiável, não é? Hoje a gente está numa era de fake news, em que qualquer um solta qualquer coisa na internet. E essa difusão de informação errada, né? Ou informação não testada, ou informação não comprovada, que vem de desencontro com a ciência, né? Ela acaba prejudicando a evolução científica, não auxiliando nem um pouco, né? Auxiliando. Então a gente fica perdido no meio de um bombardeio de informações que a gente não sabe de onde está vindo. Então as técnicas de pesquisa,
as plataformas de pesquisa e as técnicas, né? Quando eu apresentar para vocês, vocês vão ter uma noção de por onde começar a pesquisar sobre o tema que vocês formularam, né? Anteriormente por uma pesquisa, um trabalho acadêmico de vocês. Aí a gente vai falar de tipos de trabalhos, né? Pessoal, eu até vou falar para vocês, eu coloquei nessa sequência, mas nem sempre eu sigo essa sequência à risca, tá? Porque a minha disciplina, às vezes, eu gosto de bate-papo com vocês, então muitas vezes eu vou pedir para vocês, pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram que eu adiante, né? Que nem, por exemplo, elaboração de resumo e resenha. É uma coisa que a professora Vanessa, em comunicação e expressão, não sei se vocês estão tendo aula com ela ou com outro professor, mas geralmente é ela, na aula de comunicação e expressão, ela fala sobre isso. Vocês vão ter que fazer um trabalho sobre um resumo e uma resenha. E daí, às vezes, eu estou um pouquinho atrasada, né? Não atrasada, mas eu estou no meu ritmo. E daí a professora já pediu o trabalho. Aí vocês têm toda a liberdade de falar, você pode, né, puxar um pouquinho sobre resumo e resenha, não tem problema, porque eu consigo conciliar o conteúdo sem ficar uma coisa desentendida e desencontrada, né? Sem ficar assim os temas desencontrados. Então, vocês têm total liberdade para a gente, né, abordar os tópicos da minha ementa em momentos diferenciados do que está exposto aqui. Muito bem. Aí a questão de tipos de trabalhos, pessoal, como eu disse, a minha disciplina vem com o intuito de ajudar vocês a elaborarem trabalhos. Yeah, yeah. Né? Quem gosta do trabalho, quem não gosta do trabalho. Que saco. Bom, mas os tipos de trabalhos acadêmicos são vários tipos que vocês vão se deparar ao longo do curso de vocês. Como eu disse, relatórios, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, TCC, o maldito TCC do final do curso, né? Então, e todos esses trabalhos acadêmicos, eles têm o cunho científico, da pesquisa, né? De desenvolver um projeto, de desenvolver uma pesquisa científica. Então, a gente vai falar, né, da base desses tipos de trabalhos. E a base desses tipos de trabalho são produções de textos quando a gente lê um texto original, né? Que são os resumos e as resenhas. Então, quando a gente desenvolve um trabalho de pesquisa, a gente tem que fazer um estudo de uma teoria, né? O estudo sobre aquele tema que a gente escolheu. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente vai atrás do quê? De conceitos, de definições, de teorias que já foram publicados, né? Seja em livros, revistas científicas, eventos científicos, né? Então, já foram publicados. Aí, a gente faz o quê? A gente lê um texto e costuma resumir, né? Pegar ali as partes mais importantes do texto, né? Isso é a base, gente, de elaboração de trabalho, né? É a base, é a escrita, é a elaboração de um texto. Isso, vou dizer, é a parte às vezes mais complicada, porque a gente senta, a gente tem um trabalho para fazer, a gente senta e às vezes a gente não consegue escrever 10 linhas. Uma linha, né? Vamos ser sinceros. 10 linhas, porra, tem dias que 10 linhas tá maravilhoso, né? Mas é isso que acontece. Então a gente tem que praticar o quê? Praticar a escrita. A mesma coisa que é com matemática, com química, com física, a gente não pratica exercícios para poder, né, aprender a matéria, para poder ver aquela fórmula, aquela aplicação colocada numa aplicação real, né? Então, se a gente tem que treinar isso, a gente também tem que treinar a escrita. Quando a gente treina a escrita, a gente desenvolve, né, a aptidão, a capacidade de desenvolver melhor os seus textos. Então, vocês vão ver isso lá em comunicação e expressão. Porém, a teoria e como você faz um resumo e como você faz uma resenha é falar aqui com a professora de metodologia, tá? A professora lá de comunicação também vai ajudar vocês, né? Ela vai passar e eu também vou passar um exercício sobre isso, porque a gente tem que treinar. E não adianta falar, mas eu tô fazendo engenharia, eu só vou ver Excel, Word, MATLAB na minha frente, números e cálculos,
né? Vocês pensam assim, mas daí, não tô generalizando, tá, gente? Mas tem gente que pensa assim. E daí você pensa, puta, mas o cara deve escrever um relatório, vai, né? Precisar escrever, redigir um documento formal que respeite uma escrita técnica. Aí você, putz, né? Não pode passar vergonha, né? Tem que ser bom em tudo, tá certo? Então a gente vai desenvolver aí bastante texto, tá? Temos também os elementos textuais, que daí aqui de fato começa a parte de estruturação de trabalhos. O que é uma introdução, o que é um desenvolvimento e o que é uma conclusão, que são as bases, são os elementos base de uma pesquisa, concordam? Todo mundo já fez um trabalho na vida, né? Um trabalho de pesquisa, né, ele tem... Ai, Maria, ai, isso é muito engraçado. Ai, obrigada. Então, gente, deixa eu falar aqui. Um trabalho de pesquisa, às vezes eu abro o chat só para ver se vocês estão vivos, tá, gente? Já que eu não consigo ver vocês. Na parte de elementos textuais, a gente vai ver esses três elementos que, meu Deus, vocês já fizeram um trabalho na vida, né? Então, todo trabalho tem que ter um começo, um meio e fim. Um começo, introdução, um meio, desenvolvimento, um fim, conclusão. Aí, lógico, vem aqueles floreios lá da aplicação, da normativa maldita, da BNT, né? Vou te falar, gente, isso é o de menos, tá bom? Porque assim, tem software que faz isso, tem professor que faz isso e vende isso, credo, não vou fazer minha propaganda aqui, tá? Mas eu não faço isso, tá? Só para dizer, é brincadeira, tá? Então, mas tem, assim, muitas formas de colocar isso, sabe, dentro das normas. O que eu quero ensinar para vocês é como vocês escrevem um trabalho e não como ficar colocando capa, folha de rosto. Claro que isso conta. Conta porque existe uma padronização para publicação de trabalhos. Então, a gente já treina vocês. Porque se vocês vierem a redigir documentos, a norma da BNT, ela pode ser aplicada para qualquer tipo de documento, seja relatório, um relatório do teu trabalho. Às vezes não existe um modelo, um template que a gente fala, né, para redigir um documento técnico dentro do trabalho, mas se você tem o conhecimento da norma da BNT, você leva isso de letra, entendeu? Então, assim, a BNT, meus queridos amores, tá? Várias coisas, vários meios de colocar trabalho dentro da norma da BNT. Vocês têm que saber? Tem, a prof. Vai cobrar? Ai, vai. Prof, vai cobrar, porque eu preciso que vocês aprendam, né? Mas assim, o que eu mais quero de vocês é a parte de escrita e estruturar o trabalho em começo, meio e fim, tá? Aí a gente vê aqui referenciação e citação de trabalhos, a gente vai falar sobre bibliografias, referências bibliográficas, o que vocês estão pesquisando. Então, se é livro, artigo científico, relatório, manual de instrução, sei, né? Páginas da internet, sites de empresas, sei lá o que vocês estão pesquisando. Tudo isso que vocês estiverem pesquisando é bibliografia. Né? Então, a gente vai falar sobre isso, de como vocês vão citar isso no trabalho, como vocês vão ter que seguir essa normativa. Mas calma, gente. Do jeito que eu tô falando, parece assim que é um uó, né? Que é assim, ai, meu Deus, estou desesperada. Mas, vocês vão ver que tão ridículo. Não é difícil, de verdade. Porque eu disponibilizo modelo já formatado, a professora disponibiliza a norma, né? Eu auxilio vocês durante a aula, a gente vai falar sobre a questão de formatação rapidamente, vocês vão pegar, que eu sei que vocês são pessoas espertas. Muito bem. Aí a gente vai falar sobre relatórios técnicos, tá? Vamos falar sobre plágio, publicações em artigos, revistas científicas. Isso a gente já vai falar até um pouco antes, quando eu estiver comentando com vocês sobre. Quando eu estiver comentando com vocês sobre técnicas de pesquisa. Né? Então, as revistas científicas, pessoal, são assim o must. São as estrelinhas, a fonte, o pote de ouro. É o pote de ouro da... Quem que tá falando aqui alguma coisa? Não, alguém entrou na aula. Desculpa, gente.
Pronto. Não. Ai, deu. Então, as revistas científicas são as principais fontes de pesquisa, são as fontes mais confiáveis de pesquisa. Por quê? Né? Contanto que existe um grau de classificação para as revistas, pessoal. A gente está acostumado com o Google, né? Vamos falar a verdade. Quando a gente fala assim, técnica de pesquisa, onde que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar no Google. Porque o Google é o pai de todos os ignorantes do mundo, né, gente? Eu também pesquiso super no Google. Só que o que acontece? Quando a gente pesquisa no Google, você digita lá, né, no search, o que você quer pesquisar, só que daí vem 1 milhão de coisas. Vem propaganda sobre o que você está pesquisando, vem, né, os anúncios, daí vem um monte de site nada a ver, e daí você começa a ler os sites, você vai abrindo e você vê que está escrito tudo a mesma coisa, é tudo igual. Daí os alunos vêm para mim e falam, professora, mas eu fiz a pesquisa no Google, só que todos os sites que eu pesquisei estavam falando a mesma coisa. Exato, por quê? Porque esses sites não têm credibilidade, eles simplesmente vão pegando, né, de publicações em revistas, sejam científicas ou jornalísticas ou, né, midiáticas, eles vão pegando as informações e colocando lá nos sites. Então, assim, Google é legal para você fazer uma pesquisa básica, para o teu conhecimento, assim, ali, na hora, mas não para fazer uma pesquisa científica, não para aplicar dentro da metodologia científica, né? Então, o Google não é legal. Por isso que a gente precisa usar outras plataformas. Para quê? Para que o Google possa filtrar para a gente revistas científicas, possa filtrar para a gente eventos de congressos, simpósios, onde é o encontro da sociedade científica, onde cientistas exploram e demonstram os seus experimentos, os seus resultados e suas conclusões. Né? Então, são nesses encontros, sejam em revistas, publicações em revistas ou encontros, eventos, né? Você tem ali concentrado, né, o pessoal que está expondo, está pesquisando sobre determinado tema, que às vezes tem a ver com o que você está pesquisando, né, o que você precisa. Então, assim, meu conselho, esqueçam agora o Google convencional para fazer pesquisas. Eu vou apresentar para vocês as outras ferramentas. A gente vai usar o Google, existe uma ferramenta, né, chamada Google Scholar ou Acadêmico, alguns de vocês já devem ter visto, ou, né, ter conhecido. Então, a gente vai utilizar essas outras ferramentas e plataformas de pesquisa, né, de bibliotecas de outras universidades e assim por diante. A gente tem como premissa no método científico fazer a pesquisa básica no que está sendo desenvolvido antes, né? Então, você tem um tema para trabalhar num trabalho, numa pesquisa, né? Então, a premissa inicial é você ver o que está acontecendo atualmente ao redor daquele tema que você tem interesse, né? E onde que você vai ter as novidades fresquinhas sobre aquilo? Em pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas, né? Oi, admitir. Meu Deus, gente, a aula começou faz tempo, daqui a pouco eu já tô até dormindo aqui, terminando a aula, e o pessoal ainda tá entrando. O que é isso? Como assim? Eu vou ter que. Vocês estão caindo, né? Vocês estão caindo, vocês estão caindo. Vocês estão caindo. A internet, é isso? Aqui tá bom. Responde, gente. Vocês estão bem? Estão vivos? Faz aí no chat, oi. Sim. Ah, tá. Ótimo. Isso, Matheus. Ótimo. Isso. Certo. Oi, viva. Ótimo. Muito bem. Sim, preciso saber. Eu preciso saber se vocês estão vivos. Porque. Ótimo. Deixa eu ver. Ai, eu quero ver quantos já saíram dessa aula. Vou ver aqui, porque eu boto no chat. Deixa eu ver. 27. Ai, eu ainda tô com tudo, né, minha gente? Ai, meu Deus. Ó, mesmo que vocês não prestem atenção em mim, tá? Sempre deixa ligado, porque eu e os professores, a gente faz, tipo, uma competição, assim, tipo, tirar foto. Ai, eu tenho 27 alunos. Ai, eu tenho mais. Ai, eu tenho pouco. Então, assim, eu geralmente ganho. Então, então, por isso que fiquem conectados. Ai, que mais? Vamos voltar lá, gente, desculpa. Então, a gente vai falar sobre essa parte de
de revistas científicas e de pesquisas, né, científicas. É interessante porque a gente está com vários assuntos, né, atualmente, e aí o que eu vou ver, eu tenho certeza que os alunos de projeto, porque eu trabalho assim com professores de projeto, eu tenho certeza que os professores de projeto vai chover trabalho de coronavírus. Ai, meu Deus, vai chover trabalho de coronavírus. Eu tenho certeza, assim, sabe? É que nem quando rolou o acidente de Brumadinho. O acidente não, né? Não é nem tragédia, né? Não é acidente, é o crime. O crime de Brumadinho e de Mariana, né? Tipo, choveu o trabalho sobre aquilo. Então, assim, a gente tem que ser, pessoal, assim, eu sei que a gente vai falar sobre a questão de formulação de hipótese, e eu falo assim para vocês, pessoal, quando vocês forem imaginar um tema para o trabalho de vocês, o professor pediu, o professor de projeto quer um tema voltado para a área de vocês, para a área do curso. Aí vocês têm que buscar um tema, né? E eu falo para vocês, o tema, as hipóteses, elas surgem a partir do quê? Das observações que fazemos, né, ao nosso redor, ao nosso meio, às nossas necessidades, às demandas da sociedade. Então, as ideias surgem disso, né? Por que surgem essas startups, né, esses aplicativos? Por quê? Porque são sempre ideias que surgem a partir da demanda, né, do ser humano, do homem. Então, eu sempre falo para os alunos, gente, observem ao redor de vocês, né, para ter uma ideia do tema. Só que daí a pessoa só vê as porcaria das noticiários na TV. Aí me vem só com sistema assim, Coronga, né, Brumadinho, Mariana, Bolsonaro, Lula, só essas coisas. Não, eu quero, sabe, eu quero que vocês abram o horizonte de vocês. E como é que a gente faz para abrir horizontes? Ideias. Como é que a gente faz para abrir horizonte? De pesquisa. A gente abre o horizonte. Fazendo o quê? Lendo. Lendo. Né? Então a gente tem que ler mais. Não ficar só ver mais documentários, assistir. Nossa, sabia que eu não gostava de documentários antigamente? Eu ficava boba. Hoje eu como documentário, adoro documentário sobre várias situações, sobre vários temas, sobre várias coisas. E esses documentários muitas vezes trazem referências bibliográficas, daí eu vou atrás dessas referências para saber mais, né? Então é bem interessante isso. A gente tem que observar o nosso redor, mas não ficar preso a um tipo só de evento que está acontecendo ao nosso redor, ok? Vocês têm que estar atentos, né, a melhorias e a sempre, né, buscar o conhecimento através, né, de outras fontes que não sejam só aquelas mesmas notícias de sempre. Então, tem tantas coisas acontecendo, né, ao redor do mundo e a gente não sabe. E aqui a gente sabe muito menos, sabe? É incrível como as pessoas, a gente não tem o conhecimento do caminho, onde que eu consigo informação de qualidade, né? Porque a maioria das pessoas tem informação da onde? Do Google e da internet, da televisão. Ou pior, do Facebook, do Instagram e do Zap, do WhatsApp. Não, você não tá. A gente tem acesso à informação, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar, né? Ou ir por um caminho em que o acesso a essa informação seja um acesso de qualidade. Né? Então, por isso que eu quero trazer esse mundo da publicação científica para vocês. Porque por mais que vocês venham a seguir uma carreira, né, profissional ou não acadêmica, que eu digo, né? Porque aquele nós, ai, professora, você só dá aula ou trabalha também? Tipo, eu trabalho também em indústria, né? Como eu disse. Mas, tipo, as pessoas, elas pensam que quando a gente fala de publicação de revista, de trabalhos acadêmicos, a gente está falando só de faculdade, de seguir uma carreira acadêmica, de ser professor. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse incentivo de existir um cargo em indústrias chamado pesquisador, são pouquíssimos. Né? Geralmente são indústrias privadas que têm o setor de P&D e quem entra lá? Né? São os indicados, geralmente, né? São pouquíssimas vagas de pesquisador para mestre, doutor. Então, a ciência no Brasil está muito ligada ao professor, ao cara que está ali, rato de laboratório, enfiado dentro da universidade, da faculdade, né? Ou então que a ciência é só algo voltado à tecnologia. Mas, gente,
É uma ciência que você pode fazer tantas coisas, você pode ter um leque muito maior de possibilidades, né? Então, quando a gente fala de ciência, as pessoas ainda estão muito cruas para entender de fato o que é a ciência, né? E não só algo voltado à tecnologia ou algo voltado só à área acadêmica, né? Então, muitas indústrias, elas acabam adotando tecnologias que primariamente foram desenvolvidas em universidades, com pesquisadores, com alunos, estudantes de ensino médio, ensino superior, que estão fazendo algum estágio dentro da faculdade, ou estão desenvolvendo alguma pesquisa, numa iniciação científica, um mestrado, num doutorado, e aí surge a ciência, né, a desenvoltura da ciência, ou dentro dos laboratórios de grandes indústrias, em que a sociedade ela é muito reduzida, porque é uma sociedade muito fechada, né, e não abre espaço para tantas cabeças brilhantes que nós temos. Né? Então, se você for ver essa realidade, o Brasil trata a ciência assim. Então, não se tem o conhecimento, o caminho por onde você tem informações de qualidade. Então, a gente está muito pegado aqui, a informação que vem da mídia, a informação que está ali, né, no cotidiano, a informação que vem do Zap, a informação que vem do Face, a informação que vem né, do Insta. Então, assim, professora, então você está dizendo que não tem jornal que presta, que não tem, né, TV que presta? Não, não estou dizendo isso. Né? Estou dizendo que existem conteúdos e conteúdos. Conteúdos interessantes, né, que abordam de maneira científica um determinado assunto, e também conteúdos que são muito vagos, que só simplesmente passam a informação e repassam, e aquilo vira uma bola de neve, de repente não se sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né, o que foi provado e o que não foi. Então, por isso que eu quero trazer para vocês esse mundo, né, da pesquisa científica, no quesito de vocês saberem por onde buscar quando estiverem fazendo um trabalho de pesquisa. Tchinim! Beleza? Ótimo. Aí a gente vai falar sobre a elaboração. Relatórios, beleza, ok. Porque vocês vão ter relatórios também para fazer, né? Então a prof também vai passar um conteúdo de como elaborar relatórios técnicos. Mas vocês vão ver que tudo acaba voltado à estruturação básica de um trabalho, ok? Daí a professora também vai passar mais para o fim da disciplina as técnicas de elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. Bom, aí é que tá, porque eu não sei como é que vai ficar essa parte de trabalho, gente. Depois a gente vai ter que conversar. Porque vocês que são do primeiro período de metodologia, eu costumo fazer a minha disciplina junto com o pessoal com a disciplina de projeto integrador. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir um e-mail, então, para vocês. Deixa eu digitar de novo meu e-mail, para quem não estava na aula, gmail.com, né? Mandar de novo o meu e-mail. Vamos fazer o seguinte, que aí vocês me mandam um e-mail contando, né, sobre vocês. Claro, gente, quem quiser, tá? Não é obrigado, mas seria bem interessante. Eu gostaria de conhecer, saber um pouquinho mais de vocês. Ou podem gravar um vídeo no celular e me mandar pro e-mail, sabe? Só se apresentando, porque eu gosto de conhecer os meus pupilos. E então a gente pode daí trocar, né, ideias, vai ficar mais fácil de eu ter esse contato mais próximo e saber com quem que eu estou falando, né? E daí, o que, que vai acontecer? Eu não sei como é que vai ser a parte de elaboração de trabalho para vocês, gente. Eu confesso que eu não conversei ainda com o professor de projeto. Eu acho que vocês ainda nem tiveram essa aula, né? De projeto integrador. Nós estamos em diferentes turmas, então a gente tem o pessoal da área de exatas, a gente tem o pessoal da área de humanas, né, aqui com a gente. Eu não sei se tem alguém da área de saúde, não sei se tem alguém de enfermagem aqui com a gente. Se tiver, ergue a mãozinha ou dá um hello. Mas o que acontece? Como vocês já têm as disciplinas do curso de vocês, e vocês também vão ter as disciplinas em comum, né? Que são, por exemplo, metodologia, em que vocês se juntaram, né? Provavelmente a disciplina de projeto, ou a disciplina de fundamentos da administração. Então, tem várias disciplinas que são em conjunto. E eu costumo trabalhar com o professor de projeto,
integrador, porque lá vocês vão ter que desenvolver um projeto, entende? E assim, eu odeio perder tempo, gente. Tempo é precioso na sua tempo. Ai, agora que eu tô ficando velha, eu falo que o tempo é precioso. Credo. Sim, o tempo é precioso, pessoal. Então a gente não pode ficar gastando tempo fazendo trabalhos, putz, que não vai agregar nada para vocês, que vocês não vão aprender. Eu quero que vocês aprendam, né? Então, por que que eu vou pedir outro trabalho para aplicar as normas da BNTT, para fazer uma pesquisa científica, de novo, se vocês já estão matriculados e vão ter que desenvolver um trabalho de pesquisa na disciplina de projeto integrador. Então, por que eu vou pedir mais um, né? Vai ter que fazer dois. Então, eu costumo me juntar com o professor de projeto e a gente pede o mesmo trabalho. E é um trabalho que vai ser validado para as duas disciplinas, tanto de projeto quanto de metodologia. O professor de projeto, a ideia é o quê? Ele orientar, né, o tema, dar orientações de como, do que vocês têm que pesquisar, como vocês têm que pesquisar, e eu vou dar a parte de como vocês devem escrever e desenvolver a escrita. É isso. Então, dá para dividir bem, pessoal, né? Metodologia é uma coisa, projeto é outra. Então, só que a gente junta a questão do trabalho. Então, é um trabalho só para apresentar para as duas disciplinas, e eu faço a minha avaliação em cima disso, né? Então, essa semana a gente vai primeiro se apresentar, vocês conhecerem a gente, porque daí eu quero que vocês tenham essa aula com o professor, né? Provavelmente vai ser o professor Vitor. Eu já andei conversando com ele. E daí ele vai passar para vocês o que é a disciplina dele, como ele vai trabalhar com vocês. E daí a gente conversa semana que vem, eu e ele. E daí vocês me mandam um e-mail, então eu coloquei meu e-mail lá, presta atenção agora. Me mandem um e-mail, tá? Pode ser essa semana, na próxima, não tem problema, né? Ou um videozinho, né? Falando de vocês. E daí vocês me digam quem é o professor de projeto de vocês. Se tiver alguém que não estiver fazendo projeto integrador, não tem problema, né? Que daí a professora passa um trabalho de pesquisa. Ou se você estiver desenvolvendo um trabalho de pesquisa em outra disciplina, posso avaliar esse trabalho que você está desenvolvendo. Então, assim, o que eu quero é economizar tempo, tá? Para a gente não ficar gastando tempo fazendo trabalho repetido, e eu quero que vocês concentrem, né, ao aprendizado. Uma coisa só para que vocês façam algo de qualidade, tá? Então, entenderam o que vocês têm que fazer? Me mandar um videozinho se apresentando, ou então um e-mail, né? Se não quiser fazer um videozinho, manda um e-mail, oi, prof, né? Eu sou o aluno tal, do curso tal, do primeiro período, né? Só para a gente se conhecer um pouquinho. E daí vocês me contam quem que é o professor de PI, porque como tem diferentes turmas, eu sou mais da área de exatas, tá, pessoal? Eu sou da área das engenharias, mas eu dou aula também, às vezes a casa de eu conseguir dar aula para o pessoal de serviço social, para o pessoal de enfermagem, para o pessoal de ADM, né? Para o pessoal de psico, então acontece. Aí mistura as turmas, né? Então, às vezes, os professores que eu tenho contato não são sempre os mesmos. Então, por isso que eu preciso que vocês me digam quem que é o professor de PI, ou se vocês estão ou não fazendo PI, está matriculado em PI ou não, né? Verifiquem, né, essas situações, eu coloquei no chat, e me mandem um e-mail e falem para mim, a gente pode falar na próxima aula, né, que daí eu vou entrar em contato com ele para a gente unificar e tentar fazer uma única avaliação para essas duas disciplinas. Então, as minhas avaliações, pessoal, da minha disciplina de metodologia, elas não são, assim, bicho de sete cabeças, né? A gente vai fazer atividades. Aqui, ó, método de avaliação. Então, aqui, avaliações, né? Então, vai funcionar para os 2 bimestres assim. A gente vai aplicar uma prova valendo 70 pontos e um trabalho valendo 30. Só que, assim, o trabalho valendo 30, eu vou fazer atividades na aula ou então alguma atividade para vocês me mandarem ou me entregarem depois, certo? E daí essas atividades eu vou contabilizando um pontinho, um ponto e meio, vai depender da quantidade de atividades que a gente fizer, tá? Daí essas atividades vão juntar 3 pontos. A prova, na disciplina de metodologia, eu não faço prova,
prova, assim, tipo, múltipla escolha, sabe? Ah, qual é o espaçamento entre linhas que a norma da BNT exige? Qual é o distanciamento de margens que a norma da BNT exige? A norma da BNT, NBR 6023 de 2019, diz que... Não, pelo amor de Deus, eu morro, me mato e mato vocês se eu ficar fazendo prova assim, né? E vocês não aprendem nada, isso não serve de nada. Então, o que, que eu faço? Eu me junto com o professor de projeto e a gente desenvolve o projeto juntos. Né? Vocês com a orientação do professor e eu auxiliando aí na parte de desenvolvimento do trabalho, de escrita, de organização e estruturação do trabalho. Entenderam? Dá um hello, gente. Entenderam como é que vai rolar a avaliação na minha disciplina? Sim. Yay, maravilhoso. É isso, exato. Uhum, ótimo, ótimo, ótimo. Uhum, perfeito, pessoal. Então, e a mesma coisa vai rolar no segundo bimestre, tá? Então, primeiro bimestre é isso, segundo bimestre é a mesma coisa. E o projeto, ele vai durar o semestre todo. Ou seja, o professor vai pedir que vocês escrevam um trabalho, né, o projeto, em duas etapas. Primeiro apresente uma prévia e depois o trabalho completo. Né? Então, é o mesmo tema, vocês vão ficar 4 meses pesquisando a mesma coisa e apresentar um trabalho acadêmico dentro das normas da BNT ao final do semestre, né? Para mim e para ele. Então, é o mesmo trabalho, só que aqui vai ser uma prévia, né? Que vai ser a prova do primeiro bimestre, valendo 7, e aqui vai ser o mesmo trabalho, só que daí finalizado, valendo 7. Certo? Aí aqui foi colocada uma bibliografia básica sobre a disciplina de método, mas na verdade eu vou falar para vocês assim, eu não gosto, a minha metodologia de aula, eu não gosto de ficar presa a uma bibliografia, eu não gosto de utilizar determinadas bibliografias. Não, pelo amor de Deus, a gente está trabalhando com pesquisa, então as minhas aulas todas elas são montadas numa, né, toda a minha experiência, toda a minha aquisição de conhecimento de várias referências, de vários autores, né? Então eu vou passar essa emenda para vocês, né? Mas assim, eu não sigo exatamente aqueles livros, né? Então eu vou disponibilizar apostila, material para vocês, tá certo? Isso tudo lá no Sistema Mateus. Então, eu disponibilizo lá. Aí, se vocês não conseguirem ter acesso ou demorar para ter o acesso agora no começo, alguma coisa nesse sentido, me manda um e-mail que toda aula gravada eu posso passar para vocês, né? Então, quem vai gravar essa aula hoje, a gente vai finalizar ela, ela vai gravar e eu vou disponibilizar no Mateus. Ah, não rolou no Mateus, me manda um e-mail ali, ó, para quem entrou agora e não pegou meu e-mail. Manda um e-mail para mim que eu passo o material para vocês, sem problema nenhum, tá bom? E aqui, muito bem, né? Vai ser assim a avaliação. Já falei da parte de frequência, então, né? Que daí, ó, é 75. Então, a questão de frequência, na realidade, se são 40 horas aulas, vocês podem ter 9 faltas, 10 faltas. 10 faltas, como são 2 aulas no dia, né? Representam 5 dias. Então, assim, putz, como eu não fico fazendo controle, ainda mais agora nesse sistema virtual, né? Eu não vou ficar fazendo controle, daí vocês não se preocupem com essa parte, né? De fazer essa. Gente, reprovar na minha disciplina, o cara tem que ser, a pessoa tem que ser. Olha, tem que pedir, porque é só assistir minhas aulas, fazer o trabalhinho e me entregar. Nossa, eu não, desde que eu leciono na minha vida, isso já faz alguns anos, sabe, assim, parei com esse negócio, gente, ficar, sabe, pegando no pé de aluno que não vem para aula, pelo amor de Deus, né? Da 19 semana, oi. Ah, é verdade. Nossa, sumiu aqui. O que é isso?
Eu vou arrumar isso. Obrigada, querido Jorge, obrigada. Eu ainda nem postei, porque o que que aconteceu? Como saiu pouco tempo, é, como faz pouco tempo, né, que a gente tá com esse sistema aí, a gente teve um monte de tutorial e aula para aprender e ver como é que funcionava, né? Acabou que eu não terminei, né, de completar a emenda. Então aquilo foi uma base, né? A gente vai destrinchar, mas é tudo que eu falei aqui para vocês. Beleza, Jorge? Então, mas obrigada pelo aviso. Ela não está finalizada, contanto que está até em Word, eu tinha feito assim hoje. Isso, é legal. Bom, pessoal, eu acho que por hoje a gente pode, né, encerrar, porque eu quero passar para vocês na próxima aula. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Parar de compartilhar. Parou de ver aí, gente? Eu parei de compartilhar o negócio. Sim. Tá, agora eu vou. Ai, gente, olha eu, né? Parece velha. Ei, como é que faz aqui? Que horror. Tá, agora vocês estão vendo aqui. Sim. Ótimo. E obrigada. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Nick. Oi, prazer. Pronto. Bom, gente, então assim, o próximo, né, o que eu quero começar com vocês é falar sobre ciência, né? Só que é um pouquinho complexo, então eu sempre sei que a minha apresentação demora um pouco, porque eu gosto de explorar toda o conteúdo antes de entrar na matéria, né? Então eu sabia que ia demorar, minha primeira aula é sempre assim, é a apresentação mesmo, né, da ementa, e daí a gente semana que vem começa a falar sobre esse conteúdo aqui, né? Sobre ciência e como que evolui, né, essa questão aí da pesquisa científica. Então, por isso que eu não vou começar agora, né, mas para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver próxima aula. E daí, aqui no... não peguei ainda. Gente, sumiu aqui para mim. Vocês. Ai, gente, onde é que vocês estão? Achei. Oi, oi, achei. Abriu aqui de novo. Então, né? Por isso que daí a gente pode dar continuidade na aula que vem. Então eu peço, né, para vocês, é, pode ser final dessa semana ou começo da semana que vem, para vocês então me mandarem os videozinhos se apresentando, ou né, por e-mail, ou então pode me mandar por escrito no corpo do e-mail, o curso que faz, porque eu quero ter eu já pedi, ainda não saiu a relação, então eu não tenho uma lista, né, de alunos, mas eu quero, essa semana provavelmente eles vão liberar para gente, né, a minha ementa ainda não, a minha ementa não, desculpa, o meu diário de classe com todos vocês ainda não ficou pronto, eles não me entregaram. Então, por isso que eu quero que vocês se identifiquem, né, e me mandem esse e-mail, para daí eu já ter uma proximidade com vocês e já saber o quanto que eu tenho de alunos assim de serviço social, de engenharias, se tem alguém de enfermagem, né? Porque eu vi ali que eu tinha pessoal de humanas e exatas, mas não cheguei a não está configurado para mim ninguém ali da enfermagem, da área de saúde, né? Nem psico. Então eu ainda não sei quem são todos os meus alunos. Então eu tô meio cega, que é ruim, né? Poxa vida. Se você na aula já perguntava, levanta a mão, quem que é de enfermagem, quem que é de psico, ficava mais fácil, né? Por quê? Porque eu quero, nas próximas aulas, eu quero saber como está dividido, né? Então, nas próximas aulas, a gente dá o enfoque da pesquisa científica para todas as áreas. Eu não quero deixar ninguém, como se diz assim, a professora só dá exemplo para o pessoal de engenharia, né? Só.
só puxa mais assim para o pessoal da saúde, não quero que vocês se sintam assim. E vocês têm total liberdade também para falar, ah, você pode me dar um exemplo de como isso ocorreria, né? Como a evolução, né, dessa pesquisa, ou um exemplo desse método científico, como que ele está sendo aplicado, se me dá um exemplo na minha área, sem problemas, tá? Então, por isso que eu quero, se vocês puderem, agradeço vocês me mandarem um e-mail contando um pouquinho de vocês. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que foi? Dar um panorama geral de como que foi a primeira semana, o primeiro dia? Se vocês quiserem o material da próxima aula, vocês podem me mandar no e-mail também. Aí eu envio para vocês, tá? O material da próxima aula para vocês já terem uma noção, uma ideia, né? Antes da aula. E a gente vai se encontrar, então, todas as semanas, todas as segundas-feiras. Ok? Ah, socorro! Ai, eu ainda tô aprendendo a mexer em umas coisas aqui, gente. Desculpa, eu tô descobrindo umas coisas aqui ainda. Foi passado um tutorial. Ai, vai ser interessante. Ai, eu espero, Jorge, que vocês gostem. Obrigada. Legal, Marcos. É, eu sou meio metódica, sabe, gente? Porque eu dou aula de metodologia científica, será? Então eu tenho bem certinho programado as coisas, né? E eu primeiro gosto de me apresentar bem a disciplina, para vocês se interarem bem. Aí depois a gente vai falar sobre ciência, e daí sim a parte de pesquisa e estruturação. Vai ser bem legal. Então, acho que é isso, pessoal. Daí me contem lá no e-mail se vocês trabalham na área do curso que vocês do curso que vocês escolheram, né? Tipo, me contem um pouquinho para eu poder também, como se diz, porque eu gosto muito de dar exemplos no meio da aula, sabe? Então, se eu conheço vocês, eu posso, sabe, trazer algo mais palpável, né, da nossa realidade, trazer algo mais íntimo mesmo para a nossa equipe, para a nossa turma, né? Então, seria bem interessante se vocês fizessem isso, tá bom? Beleza, galera? Eu vou encerrar a nossa reunião, então, hoje. Eu até queria dizer para. Prazer, Liara, muito prazer. Eu vou. Eu que agradeço, Sasha. Obrigada, eu que agradeço. Daí a gente conversa mais, a gente se conhece mais. A primeira aula, isso, a primeira aula a gente é sempre mais para se conhecer. Então, eu estou vendo o nome de vocês aqui, já estou anotando, né, para saber. Aí eu fazer o paralelo com o meu diário e entender e conhecer vocês, porque eu quero conhecer, assim, ter mais proximidade. Beleza. Obrigada, queridos. Tá bom? Então, tenha uma boa noite. A prof agora vai arrumar lá o documento para vocês e vai colocá-lo no sistema. Eu vou ver se o sistema está funcionando certinho. Quero colocar as emendas lá para vocês, tá? E daí a gente vai conversando. No meu e-mail, a gente pode daí também formar uma equipe da nossa turma, que hoje é o primeiro dia de aula, gente. Nossa, às vezes rola de entrar mais gente semana que vem, sabe? Então, eu quero. E daí essa aula vai ficar gravada como uma aula de apresentação. Então, daí eu não vou mais me apresentar, e daí quem entrar nas próximas aulas vai pegar essa aula, vai ter que assistir para saber todos esses pormenores. Porque ao longo da nossa disciplina, né, vão surgir várias dúvidas no sentido de avaliação da frequência, né? Porque daí vem aquelas perguntas: ah, professora, você reprova por falta? Ah, professora, você vai fazer como a prova? Como vai ser o trabalho? E, né, patati patatá. Então, ementa, o que que você vai abordar? Então, assim, eu já me apresentei, daí a pessoa vai me ver depois, e daí, assim, eu tava pensando em a gente fazer um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Então, daí isso a gente fica para discutir mais para frente.
né? Porque às vezes para passar conteúdo mais rápido, assim, e para a gente conversar, às vezes fica mais prático. Se vocês se interessarem, eu não tenho problema nenhum em passar meu número e a gente formar equipes no WhatsApp também. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Um beijo bem grande para vocês. Boa noite, tá? E a gente conversa na próxima semana. E se precisarem, escrevam lá para mim. A gente vai conversar durante essa semana. Um beijão. Tchau, Liara. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Ai, um monte de gente. Beijinho. Estou encerrando esta sessão.